Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No suntuoso lobby do Hotel Grande Meridiano, o mármore branco refletia à luz dos lustres cintilantes. Clientes cochichavam, alguns riam baixinho, enquanto os funcionários deslizavam silenciosamente entre as colunas majestosas. Tudo parecia perfeito, luxuoso, até Emma Lawson entrar. Emma, uma mulher influente e arrogante, caminhava com uma confiança imponente, seus saltos ecoando como um aviso. Seus olhos percorreram cada pessoa no saguão até que ela se deparou com um elegante homem negro esperando silenciosamente perto do balcão da recepção. Ela estreitou os olhos, uma injustificada sensação de suspeita cruzando seu rosto. Despeje-o, ordenou ela ao policial no hotel, com uma voz fria. Eu não quero esse cara aqui. O homem Marcus Reynolds permaneceu perfeitamente calmo. Ele sorriu levemente, como se já tivesse previsto esse tipo de reação. Mas Emma não tinha ideia. Marcus não era apenas um cliente, ele era o dono deste hotel, um respeitado empreendedor que construiu seu império do nada. Em questão de momentos, o que deveria ter sido um pequeno e arrogante capricho se transformaria em uma humilhação pública para Emma e uma demonstração retumbante de dignidade e justiça para Marcus. O mármore do saguão parecia vibrar de tensão. Hoje a verdade viria à tona, e ninguém sairia ileso. O sol começava a se pôr sobre a cidade, lançando reflexos dourados nas janelas do Hotel Grande Meridiano no saguão. O luxo estava por toda parte. Colunas de mármore branco subiam até o teto, lustres brilhantes iluminavam os tapetes persas e o aroma sutil de flores frescas pairava no ar. Os hóspedes passavam, alguns admirando silenciosamente a decoração, outros conversando em voz baixa. Emma Lawson entrou como uma rainha em seu reino. Vestida com um vestido vermelho vibrante e saltos agulha, ela caminhava confiante, cada passo ecoando no saguão. Seus olhos percorreram a sala e se fixaram em um homem negro calmo e elegante que esperava na recepção. Seu rosto sereno revelava uma confiança serena. Emma imediatamente sentiu uma mistura de raiva e desprezo. Em sua mente aquele homem não deveria estar ali, como se não pertencesse àquele mundo de luxo. Sem pensar, ela se dirigiu ao policial do hotel que patrulhava nas proximidades. Você vê aquele homem? Ele precisa ir embora imediatamente. Expulsem-no. O jovem e desconfortável policial aproximou-se lentamente de Marcus Reynolds, tentando entender a situação. Marcus olhou para cima e permaneceu calmo. Senhora, acredito que há um engano. Estou aqui com total legitimidade. Emma desatou a rir, altiva e cruel. Erro? Não, ele é quem não pertence aqui. Faça o seu trabalho. O saguão parou por um instante. O burburinho dos clientes havia diminuído e os funcionários se aproximavam silenciosamente observando a cena. Marcus permaneceu sério, educado e respondeu suavemente. Sou Marcus Reynolds, dono deste hotel. Acho que você ligou para a pessoa errada. Emma empalideceu ligeiramente, mas recusou-se a demonstrar surpresa. Sua arrogância natural a levou a continuar. Senhorio ou não, eu não o quero aqui. Faça o que eu digo. O policial hesitou, dividido entre o respeito ao protocolo e o medo de causar uma cena. A tensão aumentou no saguão, palpável como uma espada pairando sobre a cabeça de todos. Marcus então calmamente pegou o celular e começou a gravar a cena. Um arrepio percorreu o salão. Ninguém ainda sabia o quanto aquele dia mudaria. Aleluia, você grande meridiano, estava tudo em silêncio, mas o ar estava carregado de tensão. Os funcionários e clientes presentes observavam a cena com curiosidade e apreensão. Emma Lawson, corada de raiva, não quis ouvir. Eu não quero desculpas. Quero que ele vá embora imediatamente. Ela gritou, apontando para Marcus como se estivesse apontando para um criminoso. Marcus, ainda calmo, cruzou os braços e respondeu gentilmente, mas com firmeza. Senhora, a senhora está enganada. Sou Marcus Reynolds, o dono deste hotel. A senhora não tem o direito de me tratar assim. Emma riu baixinho, achando ridículo que aquele homem tivesse poder sobre ela. Senhorio ou não, não quero você aqui. Eu decido quem pode ficar e quem não pode. O policial do hotel, visivelmente incomodado, aproximou-se de Marcus. Senhor, o senhor pode me mostrar um documento de identidade, só para confirmar. Marcus calmamente tirou a carteira do bolso e mostrou os documentos, mas não precisava. Cada gesto, cada palavra exalava uma confiança que começava a deixar Emma desconfortável. Olhe ao seu redor, disse Marcus com uma voz clara e firme. Sou eu quem administra este hotel. Tudo que você vê aqui é minha responsabilidade. Emma sentiu um arrepio de preocupação. Os clientes começaram a cochichar, alguns sorrindo, divertidos com sua arrogância.
Ela cerrou os punhos, incapaz de admitir que estava errada. Você é um mentiroso, ela gritou. Vou chamar a polícia. Marcos então pegou seu telefone e começou a gravar a cena. Muito bem, senhora. Se quiser ligar para alguém, ligue. Mas saiba de uma coisa, não sairei deste hotel por sua causa. O policial, agora ciente da situação, recuou um pouco. A multidão ao seu redor começava a sentir que algo estava errado. O ar vibrava com uma tensão quase elétrica. Emma, incapaz de compreender a gravidade de sua situação, continuou a gritar, mas suas palavras perderam o poder quando a verdade começou a se revelar. O momento em que a humilhação se voltaria contra ela estava se aproximando rapidamente. Aleluia, você grande meridiano tornara-se palco de um silêncio pesado. Os murmúrios dos clientes silenciaram, substituídos por uma curiosidade palpável. Marcos Reynolds, sempre calmo, segurava o celular na mão, pronto para registrar cada momento. Emma Lawson sentiu um leve pânico pela primeira vez. Sua arrogância natural começava a vacilar. Ela não entendia por que aquele homem permanecia tão calmo, mesmo diante de sua raiva. Poucos minutos depois, uma equipe de advogados chegou, alertada por Marcos. Um deles se adiantou e disse ao policial: Senhor, pedimos que não haja. Deixe a situação se desenrolar sob supervisão legal. O policial instintivamente recuou, sentindo que algo estava além do seu controle. Os clientes presentes começaram a olhar para Marcos de forma diferente, alguns trocando olhares surpresos e intrigados. Marcos se virou para Emma, sua expressão calma, mas gélida. Senhora, acho que a senhora está ignorando um fato essencial. Eu sou o dono deste hotel. Tudo que a senhora vê aqui me pertence. E nunca me senti tão ofendido na minha vida. Emma empalideceu. Seu rosto, vermelho de raiva momentos antes, tornou-se lívido. Ela abriu a boca procurando uma palavra, uma resposta, mas nenhuma veio. O pânico estava lentamente substituindo seu orgulho. Marcos continuou com a voz calma mas ríspida. Eu entendo que você possa se sentir justificado em fazer isso, mas você está seriamente enganado. E está se humilhando publicamente. Os clientes presentes começaram a cochichar entre si. Celulares saíam, alguns filmavam a cena, e o saguão parecia vibrar com uma nova tensão. Emma, que até então se mostrara confiante, percebeu que havia perdido todo o controle. Você não pode, Ela gaguejou, incapaz de terminar a frase. Marcos inclinou a cabeça levemente e sorriu, quase com compaixão. Senhora, a verdade sempre dá um jeito de se revelar. Hoje ela se revelou à senhora. O salão inteiro prendeu a respiração. Emma, antes tão confiante, viu-se sozinha diante do próprio erro, enquanto Marcos, no controle da situação, demonstrava uma calma que parecia reforçar seu poder aos olhos de todos. O momento da humilhação pública de Emma tinha acabado de começar. Aleluia, você grande meridiano estava agora tomado por uma tensão quase palpável. Convidados se aglomeravam ao redor do local, alguns curiosos, outros chocados com a arrogância da mulher que ousou desafiar o dono do hotel. Emma Lawson, vermelha de raiva e vergonha, tentou retomar o controle. Você não tem o direito de me humilhar aqui. Suas palavras tremiam, e cada sílaba parecia acentuar seu constrangimento em vez de aliviá-lo. Marcos Reynolds, parado no centro do salão, cruzou os braços com uma calma quase majestosa. Sua voz era clara, calma e ecoava por toda a sala. Senhora, não estou a humilhando. Estou apenas a defender a verdade. E a verdade é que a senhora está errada em todos os aspectos. Os hóspedes presentes começaram a cochichar entre si, alguns pegando seus celulares para registrar a cena. Os funcionários do hotel, que antes se mostravam discretos, olhavam para Marcos com silenciosa admiração. Até mesmo o policial, que parecerá hesitante momentos antes, permaneceu em segundo plano, ciente da importância da situação. Marcos deu um passo à frente lentamente para chamar a atenção de todos. Antes de julgar alguém, certifique-se de saber a verdade. Eu construí este hotel do zero, com paciência, trabalho duro e respeito por cada pessoa aqui. E a senhora, tentou me julgar sem saber nada sobre mim. Emma sentiu o pânico crescer dentro dela. Os sussurros se transformaram em murmúrios de consternação. Os clientes trocaram olhares, alguns balançando a cabeça em desaprovação. Sua tentativa de controlar a situação estava saindo pela culatra, da forma mais pública possível. Mas, eu só queria. Ela gaguejou, procurando desesperadamente por uma desculpa que pudesse salvar sua honra. Marcos a interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Senhora, não há desculpa para julgamentos baseados em preconceito e ódio. Toda ação tem suas consequências. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Emma, geralmente a dona de todas as situações sociais,
Viu-se à mercê do olhar de todos ao seu redor. Câmeras e celulares imortalizaram um momento. A mulher arrogante humilhada publicamente pelo homem que ela acreditava ser fraco. O show tinha acabado de começar, e todos no salão entendiam que aquele dia marcaria uma virada na vida de Emma, e na de Marcos, que com calma e dignidade, transformará uma tentativa de humilhação em um triunfo retumbante. Aleluia! Você grande meridiano estava agora repleto de olhares curiosos e expectativas silenciosas. Marcos Reynolds, sempre calmo e elegante, virou-se para os funcionários e clientes reunidos, incluindo Emma, cujo rosto expressava raiva misturada com vergonha. Deixe-me contar uma história, começou Marcos com a voz calma, mas ecoando claramente por todo o salão. 20 anos atrás eu estava exatamente onde a senhora me colocaria, invisível, julgado e desvalorizado. Comecei do nada, absolutamente nada, exceto uma visão e a coragem de persegui-la. Os clientes se aproximaram ligeiramente cativados. Emma ficou cada vez mais tensa. Cada palavra que Marcos dizia parecia rebaixá-la ainda mais, não por maldade, mas por sinceridade. Trabalhei duro, sem nunca recorrer à arrogância ou ao julgamento dos outros. E hoje sou dono deste hotel, que construí pedra por pedra. Cada funcionário que você vê aqui, cada hóspede satisfeito, cada momento de tranquilidade e luxo neste saguão, tudo isso é fruto de perseverança, respeito e dignidade. O murmúrio de funcionários e clientes transformou-se num silêncio de admiração. Marcos olhou para Emma, que cerrava os punhos, incapaz de pronunciar uma palavra. Senhora, disse ele finalmente, com um tom firme, mas ainda cortês, a senhora tentou me julgar sem saber nada sobre mim. A senhora acreditou que seu status e seu dinheiro seriam suficientes para impor sua vontade. Mas a verdade tem força própria. Emma deu um passo para trás, impotente. Seus olhos buscavam desesperadamente uma saída, mas não havia nenhuma. A multidão ao redor dela começou a sussurrar, alguns sorrindo ao ver a arrogância se transformar em vergonha. Marcos fez um gesto final, quase paternal. Esta lição não é para mim, mas para todos aqueles que acreditam que o ódio e o julgamento podem dominar a verdade e o mérito. Hoje, neste salão, vocês veem o que a dignidade e o respeito podem realizar. O policial, que ainda observava de longe, percebeu que jamais poderia agir contra Marcos sem fazer papel de bobo. Emma, por sua vez, sentia que sua arrogância acabará de ser completamente destruída, enquanto Marcos, com soberana calma, acabará de transformar uma tentativa de humilhação em uma deslumbrante demonstração de poder e respeito. Todo o salão pareceu prender a respiração, sabendo que aquele momento ficaria gravado em suas memórias. Aleluia! Você grande meridiano transformava-se agora num teatro silencioso. Cada cliente, cada funcionário, parecia apegado às palavras e gestos de Marcos Reynolds. Emma Lawson, antes tão segura de si, sentia-se esmagada pela situação. Seu rosto, antes transbordando de orgulho, agora estava vermelho de vergonha e raiva reprimida. Marcos, de pé no centro, observou calmamente a multidão e disse: acredito que algumas pessoas precisam ver por si mesmas que o poder não vem da riqueza ou do status, mas da dignidade, do trabalho duro e do respeito. Naquele exato momento, vários clientes pegaram seus celulares e começaram a filmar. Os sussurros rapidamente se transformaram em murmúrios de consternação, e depois em risos abafados diante da atitude arrogante de Emma. Emma tentou recuperar o controle, com a voz trêmula. Você não pode fazer isso. Marcos respondeu calmamente, cada palavra pesando como uma frase. Não estou fazendo nada, senhora. Estou apenas me mantendo firme diante da injustiça e da arrogância. O que a senhora chama de humilhação é, na verdade, apenas um reflexo das suas próprias ações. Os funcionários do hotel, geralmente discretos e educados, começaram a sussurrar entre si, trocando olhares de admiração para Marcos e olhares de reprovação para Emma. Até o policial, que inicialmente hesitara, sentiu profundo respeito pela forma como Marcos lidou com a situação. Emma sentiu sua posição social ruir. Suas tentativas de justificativa e ameaças pareciam inúteis. Câmeras e celulares imortalizaram cada momento de sua derrota pública. Marcos, com o último olhar sério, concluiu: hoje você viu o que significa julgar alguém sem conhecer a verdade. Espero que esta lição lhe seja útil, senhora. Emma desviou o olhar, incapaz de responder, enquanto a multidão retornava à sua atividade normal, mas com um respeito renovado e uma admiração silenciosa por Marcos. Ela deixou o salão, humilde, ciente de que aquele momento permaneceria gravado na memória de todos os presentes. O luxo do hotel nunca foi tão silencioso, mas nunca tão poderoso em sua demonstração de justiça e verdade.
Aleluia, você grande meridiano. A multidão se acalmava lentamente, mas o ar permanecia pesado com a intensidade do incidente. Os clientes retornavam aos seus lugares, alguns ainda cochichando sobre a arrogância passada de Emma e a dignidade de Marcus. Emma Lawson, enquanto isso, permanecia em um canto, trêmula e silenciosa. A raiva que animara suas palavras algumas horas antes se transformará em uma mistura de vergonha e arrependimento. Ela finalmente entendeu que sua tentativa de dominação se transformará em humilhação pública e que seu status social era inútil diante da verdade e do mérito. Marcus, ainda calmo, dirigiu-se aos funcionários e hóspedes do hotel. O que você acabou de ver não é apenas uma lição para a Sra. Lawson. É uma lição para todos nós. Respeito e dignidade sempre superam arrogância e preconceito. Os funcionários do hotel trocaram olhares de admiração. Até o policial, que inicialmente fora chamado para agir sob as ordens de Emma, sentiu-se profundamente honrado pela maneira como Marcus lidou com a situação. Marcus então caminhou em direção a Emma, mas sem animosidade. Senhora, a senhora pode escolher partir com raiva e humilhação, ou pode aprender com esta experiência. A vida nos ensina lições das maneiras mais inesperadas. Emma olhou para baixo, incapaz de responder. As palavras de Marcus ressoaram nela como um eco que ela não conseguia ignorar. Ela percebeu que havia sido cegada pela arrogância e preconceito dele, e que aquele dia ficaria gravado em sua memória para sempre. Quando Marcus retornou ao seu trabalho, os funcionários e clientes começaram a aplaudir em silêncio, não apenas por ele, mas pela força silenciosa que ele representava. A reputação de Marcus como um homem justo e respeitoso tinha acabado de ser significativamente fortalecida. Emma finalmente saiu do salão, sua arrogância apagada, deixando para trás uma mistura de respeito silencioso por Marcus e o peso amargo de seu próprio erro. O luxo do hotel ainda brilhava, mas agora também simbolizava o triunfo da verdade, do respeito e da dignidade sobre a arrogância e a injustiça. Poucas horas depois do incidente, o saguão do Grande Meridiano havia recuperado a compostura. Marcus Reynolds continuou suas atividades diárias com a dignidade habitual, enquanto Emma Lawson voltou para casa, ainda se recuperando da derrota pública. Mas a situação estava longe de terminar. Clientes que testemunharam o incidente filmaram e compartilharam os vídeos nas redes sociais. Em poucos minutos, eles viralizaram. As imagens mostravam claramente a arrogância de Emma e a calma impressionante de Marcus. Os comentários choveram. Alguns elogiaram Marcus por sua dignidade, outros criticaram Emma por seu comportamento injusto e racista. Emma, que acreditava que sua influência poderia protegê-la, percebeu que desta vez, o mundo inteiro poderia ver o que ela havia feito. As notificações em seu celular não paravam de se acumular, mensagens de críticas públicas, postagens compartilhadas e artigos da mídia local relatando o incidente. É impossível. Não acredito que aconteceu assim. Ela sussurrou, incrédula. Enquanto isso, Marcus recebia mensagens de elogios. Clientes regulares, parceiros de negócios e até mesmo estranhos elogiavam sua paciência, sua força silenciosa e sua maneira de lidar com a situação sem nunca perder a calma. Sua reputação como um líder justo e respeitoso havia crescido consideravelmente. Emma tentou responder, enviando mensagens e e-mails para explicar seu lado da história, mas isso só piorou sua situação. O público, agora testemunhando a humilhação e o sermão de Marcus, não queria mais saber daquilo. Sua imagem social, antes impecável, começava a ruir sob o peso de sua própria arrogância. Nas ruas, nos escritórios e até mesmo nos círculos sociais que frequentava, o nome de Emma passou a ser associado à humilhação pública e à injustiça. Marcus, por outro lado, tornará-se um símbolo, alguém que defende a dignidade, a verdade e o respeito diante do preconceito. Emma percebeu, com pesar, que alguns erros não podiam ser desfeitos. O mundo a vira cair, e a lição que ela acabará de aprender permaneceria gravada na memória coletiva. O verdadeiro poder não reside no dinheiro ou no status, mas na coragem e na dignidade. E Marcus Reynolds acabará de demonstrar isso ao mundo. Poucos dias após o incidente, Marcus Reynolds decidiu virar a página, mas à sua maneira. Ele organizou uma festa privada no Grand Meridian, convidando funcionários, alguns clientes influentes e jornalistas locais. O objetivo não era vingança, mas sim celebrar respeito, mérito e dignidade. Os convites foram cuidadosamente selecionados. Todos aqueles que testemunharam a cena e apreciaram sua integridade receberam um bilhete pessoal de Marcus. Emma, apesar de suas tentativas de se convidar ou influenciar alguém, não recebeu nada. Sua reputação social começava a ruir e seu isolamento se tornava evidente. Durante a noite, Marcus falou aos seus convidados.
Esta noite desejo celebrar aqueles que trabalham com honestidade e respeito, e lembrar a todos que a dignidade sempre triunfa sobre a arrogância. Todos aqui contribuem para este sucesso, não por meio de status ou riqueza, mas por meio de trabalho duro e integridade. A equipe e os convidados aplaudiram, admirando o homem que transformou uma situação potencialmente humilhante em uma mensagem poderosa para todos. Os jornalistas presentes tomaram notas e fotografaram Marcos, destacando em seus artigos sua sabedoria e calma diante da arrogância. Emma, que havia tentado retomar o poder por meio de contatos e e-mails, percebeu que todas as suas tentativas eram em vão. Ela consultou as redes sociais e artigos da imprensa. Em todos os lugares, Marcos era celebrado, e seu nome, Emma, parecia associado à vergonha e ao preconceito. Ela percebeu amargamente que a arrogância e o julgamento precipitado não lhe trouxeram nada. Marcos, por outro lado, transformou a injustiça em triunfo, deixando mal uma lição marcante para todos que a observaram. Naquela noite, Emma sentiu pela primeira vez todo o peso do seu erro. Isolada, humilhada e incapaz de controlar sua imagem, ela viu Marcos irradiar respeito e admiração, vencendo não apenas o jogo, mas também a conscientização e o apoio de todos ao seu redor. O Grand Meridian não era mais apenas um hotel de luxo, ele se tornou um símbolo do triunfo da dignidade sobre a arrogância. Algumas semanas após o incidente, o Grand Meridian havia se tornado novamente um símbolo de luxo e tranquilidade, mas agora também trazia a marca do respeito e da justiça. Marcus Reynolds continuou a administrar o hotel com a mesma dignidade e precisão do primeiro dia, conquistando a admiração de funcionários, hóspedes e parceiros. Emma Lawson, por sua vez, tornou-se um nome associado à vergonha e à arrogância. Por onde passava, as pessoas se lembravam de seu comportamento humilhante, e vídeos do incidente ainda circulavam nas redes sociais. Suas tentativas de restaurar sua imagem estavam fracassando, e ela percebeu que alguns erros são irreversíveis. Marcos, por outro lado, tornou-se um exemplo vivo do que significa controlar uma situação com calma, inteligência e dignidade. Sua reputação se espalhou além dos muros do hotel, e suas ações foram celebradas na mídia como modelo de justiça e respeito diante da injustiça e do preconceito. Certa noite, enquanto Marcos contemplava o salão iluminado do Grande Meridiano, ele sorriu suavemente. Sabia que sua vitória não era apenas pessoal, mas simbólica. A verdade e a dignidade podem sempre triunfar, mesmo diante da arrogância e da injustiça. Emma, por outro lado, agora tinha que conviver com a amarga lição de que riqueza, status ou ódio nunca são suficientes para superar alguém com coragem e respeito próprio. Sua queda foi completa e Marcos, sempre calmo e controlado, transformou aquele momento de injustiça em um triunfo retumbante. O Grande Meridiano, majestoso e imponente, brilhava mais do que nunca. Mas não era apenas o luxo que impressionava os visitantes, era o poder da dignidade e da verdade personificado por Marcus Reynolds, um homem que soube demonstrar que o respeito e a justiça sempre vencem.